aula de agora, de história, vai relembrar o tema do trabalho que vocês fizeram na matéria de história sobre a vida em uma ilha. Exatamente, é o capítulo 3 do nosso livro, é o último conteúdo da unidade 1, né? E começa na página 83. O que esse capítulo está abordando? Bom, nós trabalhamos no capítulo 1 sobre as pessoas que moram em desertos. No capítulo 2, nós trabalhamos sobre pessoas que moram em montanhas. E no capítulo 3, nós abordamos sobre pessoas que moram em ilhas. É bem verdade que nós não falamos de todos os desertos do mundo, nem tampouco de todas as montanhas do mundo, e nem tampouco falaremos sobre todas as ilhas do mundo, né? E o livro, ele abordou algumas coisas específicas, ilhas específicas, montanhas específicas. E no capítulo 3 vai falar sobre a ilha de Faroé. A ilha de Faroé, ela fica localizada aqui na América, né? Só que lá próximo, lá para o norte do Oceano Atlântico. Então, subindo aqui o Brasil, né? O Oceano Atlântico aqui direto, lá naquela região ali perto da Groenlândia, da Dinamarca, nós vamos encontrar a ilha Faroé. Eu espero que vocês tenham marcado no seu livro coisas importantes sobre essa ilha, que eu até achei interessante quando eu estava estudando aqui. E aqui começa, nosso objetivo desse vídeo é fazer a correção da atividade, né? E o capítulo 3 começa na página 83 com algumas perguntas, sobre elas que nós vamos discutir agora. A pergunta de número 1, né? Pra gente observar a localização da ilha e responder. Letra A. Em que oceano as ilhas Faroé se encontram? Já foi respondido aqui, né? Se encontram no Oceano Atlântico, no norte do Oceano Atlântico. Letra B. Estão perto de quais continentes e países? Na verdade, essas ilhas, elas estão perto de 2 continentes e de alguns países, né? Eu vou responder aqui. Tá perto do continente que é a América, mas do Norte, né? Aquela parte lá da América do Norte, perto da Groenlândia, e ela está perto da Europa. Como a Europa é formada por países pequenininhos, lá na Europa ela faz parte dos países perto da Islândia, Noruega, Dinamarca e Escócia. Então todos esses países que eu mencionei, Groenlândia, Islândia, Noruega, Dinamarca e Escócia, são países que ficam próximos às ilhas Faroé, e esses países estão localizados na América do Norte e na Europa, tá? América do Norte só Groenlândia, os demais Europa. Letra C. Quantas ilhas compõem esse arquipélago? O arquipélago de Faroé é composto por 18 ilhas. Resposta da letra C, 18 ilhas. Se viajássemos às ilhas Faroé, que meio de transporte precisaríamos para nos deslocarmos até lá? Bom, saindo aqui do Brasil, da Bahia, nós ou iríamos de navio ou iríamos de avião. Apenas esses 2 recursos, né? Porque os meios de carro não dá para ir, porque lá é uma ilha. Em que ilha fica a capital do arquipélago? Né? E tem mais uma pergunta, e onde se encontra o aeroporto? Olha, galera, a palavra é difícil, mas eu vou colocar aqui na edição do vídeo, viu? A capital é chamada de Tórshavn, misericórdia, que fica na ilha de Streymoy, e o aeroporto fica na ilha de Vágar, tá? Vou colocar na edição aqui para ficar melhor para escrever. Na página 84 vai abordar o conteúdo de forma mais ampla sobre as características dessa ilha, né? Que ela se tornou um país independente da Dinamarca. Lá mais embaixo vai falar sobre o clima, né? Que o clima lá é sempre muito frio e úmido. Lá diz que a temperatura mínima do país chega a 2 graus e a máxima a 16. Então, mesmo quando está calor, ainda está frio. As estações do ano lá diferem da nossa. Por exemplo, enquanto que aqui é verão, lá é inverno. Enquanto lá é inverno, aqui é verão. Então, são estações que diferenciam bastante da nossa, né? Outra coisa que apresenta nessa ilha aqui, nessa página aqui, é sobre a vegetação. A vegetação de lá é rasteira. É uma vegetação muito baixinha. Por quê? Porque lá tem poucas terras e muitas pedras. E além de tudo, muito frio. Então a vegetação de lá é baixa. Isso favorece, essas gramíneas, favorece o cultivo não, lá favorece a criação de animais, né? Então, bovinos, a criação de rebanhos é muito comum nessa região, tá bom? Deixa-me ver o que mais lá. Uma
coisa interessante que está abordando aí, né, a questão do telhado lá. Muitas casas lá tem grama no telhado que ajuda a esquentar a temperatura da casa. Achei super legal. E uma outra coisa interessante é que o estilo das casas lá segue o estilo colonial da Dinamarca, que deve ser bem próximo de lá, uma vez que muitos jovens dessas ilhas Faroe, eles procuram a Dinamarca para morar quando crescem, porque vão para lá em busca de emprego, né? A cidade mais movimentada de lá é a capital e muitos jovens saem para estudar ou trabalhar na Dinamarca e acabam não voltando mais para as ilhas, tá? Na pergunta de número 2, que está na página 84, diz assim, nós temos duas imagens, uma do inverno e uma do verão, e aqui pergunta assim, quais são as diferenças, tá? Aí eu vou responder para vocês, ó. No inverno, é só olhar para a imagem, no inverno a vegetação está morta, olha aí para você ver, né? O céu está escuro e nublado, chove bastante no inverno lá, viu gente? Já no verão o céu está mais claro e a vegetação está verde, bem brilhante, viva, né? Essa seria a resposta da número 2. Na questão de número 3, na página 85, pergunta assim, descreva a vida nas ilhas de Faroe em relação aos tópicos apresentados abaixo. Aí na letra A, diz assim, em relação ao trabalho e às atividades econômicas. Então, o trabalho mais comum na ilha de Faroe está relacionado à indústria pesqueira, à exportação e à importação de mercadorias, bem como ao transporte marítimo. Eu até esqueci de mencionar para vocês que logo aqui em cima, na página 85, diz que por causa que a vegetação de lá é bem rasteira, é mais rasteira, alimentos agrícolas é muito pouco comum. Quando eles querem variar a alimentação, eles acabam se recorrendo à importação de produtos industrializados ou de agricultura. Então, o que é mais comum para eles comerem lá? A carne. Por quê? Porque eles criam muitos rebanhos e também eles se envolvem como é ilha, se envolve com a pescaria. Então, frutos do mar e peixes são muito comuns naquela região, tá? Na letra B diz assim, sobre a produção de alimentos. Aí, como eu disse, agora na minha fala, que está escrito aqui, né? A resposta pode ser assim, olha, a produção alimentícia da ilha Faroe é cárnea, por causa do rebanho de ovinos e peixes. Também é abundância da pecuária e da pescaria. O clima lá e as condições do solo dificultam a produção agrícola, foi o que eu acabei de mencionar, tá bom? Se eles quiserem uma alimentação diversificada, precisam importar, perdão. Letra C, como é o clima? Já respondi um pouco antes. O clima é frio, variando de 2 graus no inverno a 16 graus no verão. O máximo é 16 graus. 16 graus aqui pra gente é muito frio, né? Mas pra eles é calor. Ao desenvolvimento das atividades, ao desenvolvimento das cidades. E eu tô boa hoje pra ler, hein? Olha, o desenvolvimento é lento e difícil. É por isso que muitos jovens vão para a Dinamarca estudar e trabalhar e acabam não voltando mais para as Ilhas Faroe. Na página 86, já não tem mais nada a ver com a pergunta sobre as Ilhas Faroe, mas aqui pede para você fazer uma investigação sobre alguma comunidade que vive numa ilha, próximo ao lugar onde nós moramos. Bem, aqui próximo de Cândido Sales não existe nenhuma comunidade que vive em ilhas. Mas eu não sei se vocês sabem, aqui no Brasil nós temos a maior ilha de água doce do mundo, né? Que é a Ilha do Bananal. Inclusive tem até uma pesquisa sobre ela um pouquinho mais na frente. E vocês podem responder a número 1, essa questão aqui da Investigue, da página 86, com base nessa ilha, tá? A Ilha do Bananal. Aí são 4 perguntinhas. Caso você não queira fazer sobre ela, fique à vontade para não fazer, uma vez que não existe ilhas próximas aqui da nossa cidade ou da nossa área onde nós moramos, aqui da área onde nós moramos, tá bom? Na página 87 tem uma curiosidade aí sobre os povos Vinds, né? Que são povos comuns ali das Ilhas Faroe. Aí fala o estilo de roupas que eles costumam usar, que é mais voltado para se aquecer. Eles usam, olha que a imagem, eles usam peles de animais, roupas de couro, né? Eles vivem da caça, da pesca de alguns animais, são bons marinheiros, né?
dominam a questão da... como é que fala quando o barco... da navegação, pronto, a palavra é essa. Dominam a questão da navegação. Bom, na página 86, na página 88, 89 e 90, nós temos aí pesquisas. Tá? Eu quero que vocês façam essa pesquisa aqui. Ela é toda voltada para o Brasil. São pesquisas interessantes. Dividiu aqui nos 3 conteúdos que nós trabalhamos nessa unidade, que foi desertos, montanhas e ilhas. Na página 88 vai fazer perguntas sobre os desertos no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil ele também sofre com a desertificação, que são as ações humanas sobre o meio ambiente. Né? E aqui pergunta, por exemplo, que região do Brasil tem desertos ou desertificações? Nós temos várias regiões do Brasil, aqui no norte, no nordeste, perdão, e também no sul do Brasil. Nós temos várias regiões sendo afetadas pela desertificação. E na letra B, quais as causas e as consequências para a população que vive nesses estados, onde está acontecendo a desertificação, né? Então, se a gente mora em um lugar que está virando deserto, por que está causando essa desertificação? Parte do princípio de que somos nós seres humanos, né? Mas o que é que nós seres humanos fazemos que provoca a desertificação? É uma pergunta interessante para você pesquisar. E qual é a consequência para nós que vivemos em uma área que está se tornando um deserto? São ruins, são perguntas super fáceis de encontrar na internet. No número 2 da página 89 já vai falar sobre os pontos mais altos aqui do Brasil, as montanhas. O próprio livro aborda aí na página 89 que o ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, com 2.995 metros, fica localizado na região norte do Brasil. E aqui, pergunta assim, na número 2 da página 89. Quais as alternativas encontradas pelos indígenas e pelo governo brasileiro para preservar as terras Yanomamis e livrá-las da degradação ambiental provocada pela mineração? Basta vocês fazerem uma pesquisa sobre isso, sobre a mineração e os índios Yanomamis. Yanomamis, que nome difícil. E na questão 3, é muito fácil, muito fácil. Você vai pegar uma régua e vai fazer uma linha aí, né? Entre o Pico da Neblina, que está aqui, até a Bahia. Olha a Bahia aqui. Quando você fizer essa linha, aqui vai perguntar assim, ó. Existe aqui na Bahia algum parque? Aqui pergunta no estado, então é na Bahia, tá? Não é onde nós moramos, no estado. Aqui na Bahia existe algum parque que... algum parque de preservação da natureza? Existe aqui na Bahia algum parque de preservação da natureza? Investigue e responda, tá? Você pode colocar assim, ó. Coloca aqui do lado, porque uma vez não tem espaço. Sim, tem um parque, tal. Beleza? Não muito grande, porque não tem local para escrever a resposta. Apenas aqui na lateral dá para você copiar. Na página 90 vai perguntar sobre a vida em uma ilha aqui no Brasil. E aí, como eu mencionei anteriormente, aqui no Brasil nós temos a Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo, a maior ilha de água doce do mundo, a maior ilha navegável do mundo, né? Aqui pergunta onde ela se localiza, né? Ela se localiza aqui na região central do nosso país, mas eu quero o nome dos lugares onde ela se localiza. Qual é o tamanho dela? Ela é uma ilha super grande, né? Aqui diz que ela chega a ter 20 mil quilômetros quadrados. Como é o clima da área onde está localizada a ilha? Quem são os moradores? Vocês vão descobrir que a maioria são índios, tá? Quais são as atividades econômicas das pessoas que moram lá? E a ilha possui alguma reserva ecológica ou de preservação ambiental? Vocês vão descobrir que sim, lá possui reserva e vocês vão ver quais são, tá? São 2. Muito bem, galera, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Corrija a atividade, complete a pesquisa. Eu só vou ler essa pesquisa de vocês no dia que eu receber o livro, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.